E aí, já parou para pensar que as leis, assim como a gente, também viajam no tempo e no espaço? Pois é, hoje a gente vai desvendar umas regras meio invisíveis que decidem se uma lei nova pode, de repente, bagunçar o passado ou se a lei de um país te segue quando se cruza a fronteira. Parece coisa de filme, mas olha, isso impacta a vida de todo mundo todos os dias. Ok, vamos direto ao ponto. Pensa comigo. Alguém vai lá, assina um contrato super importante, se casa ou, depois de muito esforço, consegue aquela licença para construir. Tudo certo, tudo seguro, né? Mas e se no dia seguinte uma lei nova muda tudo? E aí, o contrato ainda vale? O casamento é legal? É exatamente esse tipo de conflito que a gente vai entender agora. Para começar, vamos entender qual é a regra número 1 quando o assunto é lei e tempo. Pensa só, para a sociedade funcionar a gente precisa de um mínimo de previsibilidade, né? Ninguém pode viver com aquele medo de que as regras do jogo vão mudar do nada e afetar o que já foi feito. Por isso, o sistema jurídico tem uma regra de ouro. E a regra é essa aqui, o princípio da irretroatividade. O que isso quer dizer? Que a lei, por padrão, é como um carro. Ela só anda para frente. Os efeitos dela valem do momento em que ela entra em vigor em diante. Os juristas até têm um nome chique para isso, eficácia ex nunc. É latim, eu sei, mas a ideia é simples, a partir de agora. A lei não foi feita para dar ré e atropelar o passado. E aqui nesse slide fica bem claro o contraste. De um lado, o que é o normal, a regra, a lei nova vale daqui para frente garantindo estabilidade. É o efeito imediato. Do outro lado, a exceção da exceção, a retroatividade, que é quando a lei de fato volta no tempo. Mas calma, isso só acontece em situações muito específicas e, o mais importante de tudo, nunca para prejudicar direitos fundamentais. Então beleza, a regra é não voltar no tempo. Mas o que exatamente garante que isso seja respeitado? O que impede que uma exceção injusta apareça? Bem, o sistema cria barreiras, verdadeiros escudos para garantir a nossa segurança jurídica. E a nossa lei aqui no Brasil é bem clara sobre isso. Ela não nos deixa na mão. Ela estabelece 3 escudos poderosíssimos, 3 conceitos que funcionam como guardiões da estabilidade, protegendo tudo aquilo que já foi consolidado lá no passado. O primeiro escudo se chama ato jurídico perfeito. Pensa nele como se fosse uma fotografia jurídica do passado. Se um ato foi feito e terminado enquanto uma lei estava valendo, ele fica congelado no tempo, protegido por aquela lei. É como uma foto que não pode ser editada depois, mesmo que as regras de edição de fotos mudem. E esse exemplo da herança deixa tudo muito nítido. O direito à herança nasce no exato momento da morte de alguém. A lei que vai valer é a daquele dia, daquele momento. O ato se tornou perfeito ali. Mesmo que uma nova lei sobre herança surja um ano depois, ela não pode voltar e mudar o que já foi consumado lá atrás. O ato está feito, está perfeito e está protegido. Agora, o segundo escudo, que é fundamental, o direito adquirido. Isso aqui é mais do que só uma expectativa, tá? É um direito que a pessoa já conquistou, que já faz parte do patrimônio dela, mesmo que ela ainda não tenha, digamos, usado esse direito. Esse exemplo da construção é perfeito. Imagina que alguém cumpriu todos os requisitos, apresentou todos os documentos e a prefeitura finalmente emitiu a licença para construir. Pronto, naquele momento, a pessoa adquiriu o direito de construir seguindo aquelas regras. Se uma lei nova, mais chata e restritiva aparecer depois, ela não pode simplesmente rasgar a licença e tirar esse direito que já foi conquistado. E chegamos ao nosso terceiro e último escudo, a coisa julgada. Esse aqui traz o famoso ponto final para as discussões na justiça. Quando o processo chega ao fim e não existe mais nenhuma possibilidade de recurso, aquela decisão se torna imutável. É a palavra final, fim de papo. Ou seja, se a justiça decidiu que uma pessoa tem o direito de receber um certo valor, por exemplo, essa decisão está blindada. Nenhuma lei nova pode vir depois e falar: ah, quer saber? Aquela decisão judicial não vale mais. É isso que garante a força e a seriedade do poder judiciário. Senão seria uma bagunça, né? Beleza, a gente já cobriu a viagem no tempo. Mas o mundo hoje é todo conectado. As pessoas viajam, fazem negócios com gente de fora, se casam com estrangeiros, e isso levanta outra questão gigante. O que acontece quando as leis de países diferentes se encontram? A lei brasileira te segue numa viagem? É isso aí, chegamos na segunda parte da nossa exploração. Afinal, as leis têm fronteiras? A resposta é sim, mas elas não são muros de concreto. O direito precisa ser flexível e inteligente para lidar com um mundo onde as relações cruzam fronteiras o tempo todo. E a solução que o Brasil adota é o que a gente chama de territorialidade temperada. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem lógica. Significa o seguinte:
A regra geral é que, dentro do território brasileiro, o que vale são as leis brasileiras. Ponto. Mas o sistema é temperado, ou seja, ele é flexível e permite que, em alguns casos bem específicos, uma lei estrangeira seja aplicada aqui dentro para resolver uma questão. E essa tabela aqui organiza tudo de um jeito bem visual. Olha só, a gente tem basicamente 2 princípios em jogo. Primeiro, a territorialidade, que é a lei do lugar. Isso se aplica a coisas como bens e contratos. Por exemplo, a compra de um imóvel no Brasil vai seguir a lei brasileira, não importa a nacionalidade de quem compra. Do outro lado, a extraterritorialidade, que é quando a lei meio que segue a pessoa. Isso vale para questões superpessoais, como capacidade civil, nome, direitos de família. Essas coisas são regidas pela lei do país onde a pessoa tem domicílio, mesmo que ela esteja aqui no Brasil. Faz todo sentido, não é? Depois dessa viagem toda pelo tempo e pelo espaço das leis, o que a gente pode tirar disso tudo? Qual é a grande mensagem por trás desses princípios todos? A essência é a seguinte: o direito, acima de tudo, busca criar um ambiente de segurança e previsibilidade. A regra de ouro é que as leis olham para frente. Direitos que já foram consolidados são protegidos por escudos poderosos, e as fronteiras das leis são inteligentes, adaptadas a um mundo cada vez mais conectado. No fundo, tudo isso existe para que a gente possa viver, trabalhar e se relacionar com o mínimo de certeza de como as coisas funcionam. Isso tudo nos deixa com a reflexão final, né? A sociedade está sempre mudando, então as leis precisam evoluir junto. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa de estabilidade para proteger o que já foi construído. E esse equilíbrio delicado, essa dança entre respeitar o passado e se abrir para o futuro, é talvez o maior desafio e também a maior beleza do direito.